Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem central que surge do material sobre o INSS, sabe? A distinção entre conceder a aposentadoria por incapacidade permanente e encaminhar o segurado para a reabilitação profissional. O ponto nevrálgico aqui é: quais são, de fato, os critérios decisivos que o INSS usa e essa linha divisória, quão clara ela é na prática, no dia a dia? Eu vou defender que os critérios legais são, sim, bem definidos e buscam avaliar de forma criteriosa a capacidade de trabalho que ainda resta na pessoa. Certo, e do meu lado eu vou argumentar que, bom, para além da teoria da lei, a prática revela dificuldades importantes, sabe? E um fardo considerável que fica para o segurado nesse processo de reabilitação. Isso acaba tornando essa separação bem menos nítida do que talvez a lei faça parecer. Olha, meu ponto de partida é a clareza da Lei 821391, especificamente o artigo 42. Para conseguir a aposentadoria por incapacidade permanente, a lei é bem taxativa. Ela exige 3 condições, que precisam acontecer juntas: incapacidade total para o trabalho, o caráter permanente dessa incapacidade e o que eles chamam de insuscetibilidade de reabilitação. Isso significa basicamente que a pessoa não pode ser readaptada, não pode ser treinada para exercer nenhuma outra função. É um benefício que, corretamente, eu acho, é destinado a casos mais graves mesmo, sabe? Sem reversão, tipo cegueira bilateral, doenças degenerativas avançadas. Agora, por outro lado, se existe alguma capacidade residual, quer dizer, alguma habilidade de trabalho que a pessoa ainda tem, apesar da doença, e que permita uma adaptação a uma outra função, aí o caminho previsto lá no artigo 62 é a reabilitação profissional. O objetivo é tentar reintegrar a pessoa ao mercado de trabalho. Entendo a lógica da lei, mas eu enxergo a questão por um ângulo um pouco diferente. Embora a lei coloque esses critérios no papel, o grande desafio prático, na minha visão, recai sobre o segurado, provar a completa impossibilidade de ser reabilitado. Olha, é uma tarefa bem árdua. A avaliação dessa capacidade de reabilitação, ela pode ter um componente subjetivo considerável, né? E eu noto, assim, uma certa inclinação do sistema em priorizar o encaminhamento para a reabilitação, mesmo quando as chances de sucesso na recolocação profissional parecem bem remotas. E tem mais, o processo de reabilitação, que na teoria é multidisciplinar, né? Mas que na prática, muitas vezes acaba se restringindo à avaliação do perito médico e do assistente social. O ponto crucial é que ele termina com um certificado de aptidão para uma nova função, certo? Mas ele não garante um emprego. A responsabilidade de fato, encontrar trabalho nessa nova área, ela cai inteiramente nas costas do segurado. Eu compreendo essa preocupação com o ônus da prova, de verdade. Mas a avaliação da possibilidade de reabilitação, veja bem, não é uma mera escolha do INSS. É uma etapa legal, é obrigatória antes de se conceder a aposentadoria definitiva. Claro, exceto naqueles casos de incapacidade total e óbvia, que são bem claros. Um equívoco comum, e o material até aponta isso, é a pessoa achar que estar incapacitada para a função habitual já garante automaticamente a aposentadoria. Isso só reforça, na verdade, a necessidade dessa análise mais ampla sobre qualquer capacidade de trabalho que ainda exista, mesmo que diferente. A lei impõe essa verificação para ter certeza que a aposentadoria só vai ser dada quando não houver mais nenhum potencial de trabalho, mesmo que adaptado. Concordo que a avaliação é uma exigência legal, claro, mas o que me questiono é sobre a profundidade e a objetividade dessa análise no dia a dia do INSS, sabe? Será que a diretriz de avaliar qualquer possibilidade de reabilitação não pode acabar levando a encaminhamentos que são, assim, pouco realistas? Onde as chances de adaptação e, principalmente, de reinserção real no mercado de trabalho são mínimas? Isso nos leva direto para a importância e, convenhamos, muitas vezes para a dificuldade de obter laudos médicos bem detalhados. Laudos que não só confirmem a incapacidade para a função atual, mas que justifiquem de forma robusta mesmo a inviabilidade da reabilitação para qualquer outra atividade, como o material sugere ser fundamental, né? Mas veja bem, o processo de reabilitação não deixa o segurado totalmente desamparado financeiramente. Durante todo o período,
período, ele continua recebendo o auxílio por incapacidade temporária. Isso garante o sustento, né? É uma oportunidade, sim, uma chance real de retornar à atividade laboral, mas em condições ajustadas à nova realidade dele. Inclusive, o próprio certificado de reabilitação pode até facilitar o acesso às vagas destinadas a pessoas com deficiência, por meio das cotas legais. E o sistema, ele mesmo, prevê uma válvula de escape, digamos assim. Se o processo de reabilitação, por algum motivo, não for bem-sucedido, o caso pode ser revisto, e aí sim, o benefício pode ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Isso mostra uma certa flexibilidade, não acha? Entendo a lógica, mas a realidade que eu observo, em muitos casos, é um pouco diferente. O auxílio é mantido, sim, você tem razão, mas só durante o processo. Ele cessa com a emissão do certificado. E como eu já mencionei, a reabilitação atesta uma aptidão teórica, não um emprego garantido. O processo em si pode ser longo, pode ser psicologicamente desgastante, e a busca por trabalho numa área nova desconhecida, isso representa um desafio imenso para alguém que já está numa condição de vulnerabilidade, de saúde fragilizada. E essa possibilidade de conversão posterior para a aposentadoria, na minha visão, ela também pode indicar que a avaliação inicial nem sempre é tão precisa assim, ou talvez que o próprio programa de reabilitação não seja a solução adequada para todos os casos. No fim das contas, o fardo da recolocação efetiva, de achar um emprego, permanece com o indivíduo. Certo. Então, em resumo, eu reitero meu ponto. A aposentadoria por incapacidade permanente é, por definição legal, reservada para situações bem específicas de incapacidade total, permanente e, crucialmente, sem qualquer perspectiva viável de reabilitação profissional. A avaliação criteriosa dessa possibilidade de reabilitação é um passo legal essencial. E, de fato, como você mencionou, laudos médicos claros, bem fundamentados sobre essa impossibilidade são cruciais para o processo. Pois é. E eu reforço que, apesar dessa distinção conceitual clara na lei, a aplicação prática muitas vezes acaba pendendo para a reabilitação. Isso gera incertezas e acaba transferindo para o segurado a tarefa complexa e, muitas vezes solitária, de se reinserir no mercado de trabalho. A efetividade real do programa em garantir o futuro profissional depois do certificado, esse é o ponto que, para mim, merece atenção contínua. Fica evidente, então, que a decisão do INSS não é simples. Ela envolve uma análise complexa, tentando equilibrar a proteção social definitiva que a aposentadoria representa e a aposta na reintegração ao trabalho através da reabilitação. Tudo isso baseado na interpretação da capacidade que ainda resta e do potencial de adaptação do segurado. Exatamente. O material que a gente analisou hoje expõe bem essa tensão, né? E a importância de entender as implicações de cada um desses caminhos. Fica aí a reflexão sobre os pesos e os desafios envolvidos em cada alternativa para quem está enfrentando essa situação difícil. E certamente ainda há mais nuances para a gente explorar nesse tema.